Bom dia! Bom dia, mais uma sexta-feira de live. Essas lives que eu tenho feito com tanta alegria para falarmos sobre espiritualidade. E hoje com a minha super convidada, Thalita Margonari, dos Florais de Saint-Germain, dos quais com muita alegria, muita honra eu participo dessa família linda. Bom dia! Bom Que dia! delícia te encontrar aqui, Ai, Vivi. Thalita, minha querida, eu estou tão feliz que você está aqui comigo nessa proposta que eu tenho feito de falar sobre espiritualidade. Essa é a proposta do meu canal. Eu me disponho a colocar a minha carinha aqui. Thalita, você está com algum outro áudio aberto aí? Parece que eu estou ouvindo um retorno. Não tenho nenhum áudio aberto, eu tô Ah, sozinha aqui com o celular. então É, tá, vamos ver se melhora. Às vezes é a conexão, né? Sejam pode todos ser. bem-vindos, as pessoas estão chegando. Sexta-feira de live. E eu aqui falando para a Thalita, te agradecendo inicialmente por você ter aceito esse convite para fazer parte desta... Vou desativar os comentários, que daí eu te vejo melhor. Tá bom. Para fazer parte desse movimento que eu tenho feito. Eu acredito que nós aprendemos muito com as histórias das pessoas, né? E Isso. cada pessoa tem uma particularidade no seu entendimento, na sua experiência, como foi isso e como que lida com essa questão da espiritualidade. Então, assim, com muita alegria, quero que você compartilhe conosco a sua história. E a pergunta, Thalita, é a seguinte: quando foi, em que circunstâncias aconteceu o teu despertar para a espiritualidade? Sabe aquele Tá. primeiro momento da vida assim que você entende que você é um ser espiritual vivendo uma vida humana? Sim. Tá? É, eu vou comentar, fazer esse comentário, então, porque assim, é interessante você fazer uma revisão no próprio caminho. Porque é exatamente o que eu sinto, assim, que a espiritualidade em si é um caminho, um processo de desenvolvimento da consciência. Que no início, como a gente só percebe o mundo através dos nossos cinco sentidos, a gente tem a percepção extrasensorial, mas no início, esse eu, né, ou esse veículo físico, que a gente tem um corpo físico, que é uma forma que por trás da energia. Então, no início você só sente o mundo através dos seus cinco sentidos. Você ainda não tem umas outras percepções, né? Por mais que a gente acesse inconsciente, os sonhos, mas assim, no início eu sou leonina, era uma pessoa assim extremamente materialista, onde realmente os meus valores eles estavam muito conectados com a forma, com o que os outros pensavam de mim. Eu dava muito valor a isso. Então eu estava sempre tentando me encaixar nas expectativas dos outros. Eu não era eu, de fato, assim, era sempre uma tentativa para ser aceita, para ser amada, Aham. e sempre dentro da materialidade, né? Só que eu, pela sincronicidade do universo, escolhi os pais que eu tenho antes de vir. Eu brinco que tinha uma fila para nascer filha da Neide Margonari, que mais rápida, furei essa fila, vim filha da Neide Margonari. E minha mãe, ela teve um processo de despertar muito forte, então isso me influenciou muito. Mas no início, eu via o despertar dela, aceitava, nunca julguei o despertar da minha mãe, que ela teve um processo assim muito forte, para quem não sabe, eu sou filha da Neide Margonari, que é a sintonizadora dos Florais de Saint-Germain. Então, no processo de despertar de consciência dela, ela se separou do meu pai, eu estava na adolescência, eu tinha 17 anos,
Então, separou do meu pai, virou vegetariana, começou a meditar 3 vezes por dia. Então, eu via todo esse movimento, né? E minha mãe, antes desse processo, ela lia muito Jung, sabe? Ela tinha essa percepção da psicologia, de alma, mas foi interessante, assim, que aconteceu um fenômeno comigo quando eu era pequena, tá? Eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu não sei se era 9, 10 anos, mas estava ali entre primeiro e segundo setênio da nossa vida, né? A fase dos 7 anos. E meu pai fazia vinho. Então a gente estava num processo de engarrafar vinhos. E embaixo da casa da minha mãe tem uma adega. Então eu estava ajudando a pegar algumas garrafas da lavanderia lavadas e levar para o meu pai. Então eu atravessava o jardim todo, levando essas garrafas lavadas, descia embaixo da casa que tem um porão, onde ele estava engarrafando vinho. E na volta de um desses processos, isso já era à noite, eu vi minha gatinha embaixo de uns arbustos. Fui pegar minha gatinha e vi um gnomo. Olha, É, que eu vi um lindo! gnomo. Eu não sabia o que era um gnomo, tá? Eu Aham. fiquei apavorada. Entrei em casa e ninguém me fazia mais sair do jardim. Eu não sabia o que era aquele ser, tá? Era um homem bem pequenininho mesmo e estava do lado da minha gata. Foi para mim, bom. Aí virou minha tia, minha madrinha, ela é psicóloga. Minha mãe ligou para minha tia, olha, a Thalita acho que tá ficando maluca. Ela viu um ser. Bom, aí minha tia me deu de presente um livro das fadas, até era um livro em inglês. E para conhecer que existiam os elementais da natureza. E eu tocava flauta. Então, depois que eu ganhei esse livro, eu lembro que eu saía com a flauta no jardim para tentar chamar as fadas, os gnomos, mas eu nunca mais vi nenhum ser, tá, da natureza. Uhum. Então, assim, foi um primeiro processo de começar a perceber que existe um outro reino sutil. Mas aí vem a adolescência, aliás, isso, depois da adolescência, que minha mãe teve o despertar dela, e na adolescência a gente vive uma materialidade muito grande, Uhum. a gente está mais para os amigos, a gente se desconecta um pouco da família. Então, para mim, foi muito forte, mas minha mãe, nesse processo de despertar dela, ela começou a frequentar um ponto de luz da Grande Fraternidade Branca, mas isso foi na sequência do chamado dela, que ela acessou os livros da Grande Fraternidade Branca. Então, eu comecei a frequentar esse ponto de luz com ela em São Paulo. Então, isso foi muito, eu acho que isso me trouxe uma estrutura. Então, Uhum. porque o que acontece? A espiritualidade, quando você começa a desenvolver na espiritualidade, o nosso sentido de separatividade começa a diminuir. Por quê? A nossa consciência, ela habita dois mundos. Um mundo espiritual, na multidimensionalidade, que tem uma unidade, e a gente tem esse mundo da materialidade, material, a individualidade. Então você começa a ter uma percepção que você pode ter outras ações, que as suas escolhas, elas podem, porque nós somos muito movidos pelos nossos desejos. Esses desejos, eles podem ser desejos mais solares, que é quando a sua alma está trazendo os comandos, ou desejos mais instintivos, né, que às vezes estão mais conectados, são desejos da personalidade. Então, a gente começa a ter essa percepção do que está por trás. E foi exatamente isso lá na escolha da faculdade, quando eu já estava no colegial. Eu lembro muito bem que eu estudei no Colégio Bandeirantes em São Paulo, que era um colégio muito forte, e porque eu queria medicina. Mas o que eu me dei conta nesse processo, que eu estava frequentando esse ponto de luz? A minha escolha era egóica, não era pela minha essência. Então, você compreende que esses processos da espiritualidade, eles vão vindo devagar. Uhum. Então, ali eu percebi que eu estava escolhendo a medicina para ser vista pelos outros como um destaque social. Não era algo que estava conectado com o meu interior. Então, no terceiro colegial, eu mudei minha escolha.
Aí eu fui para arquitetura. Fui seguindo os passos da minha mãe. Então foi muito interessante. Então são revisões que eu fui fazendo na minha trajetória, que eu fui percebendo que eu fui deixando, né, Uhum. essa conexão com a alma, porque a arquitetura tem algo muito conectado com a beleza. Né? Então ainda era a beleza exterior, esse outro movimento. E olha só que interessante, então, nesse meu processo de desenvolvimento, quando eu cheguei de fato na terapia floral, quando em 2000 eu fui fazer essas escolhas, quando eu falei, não vou ser mais arquiteta, vou seguir, porque chegou um momento dos florais de Saint-Germain, do processo da minha mãe, que ela falou, eu preciso de uma secretária, eu preciso de alguém do meu lado, porque a minha mãe, apesar de todo esse processo de inspiração, aspiração, de ancorar um sistema floral, ela precisava de alguém ajudando ela a materializar isso administrativamente, nesse outro ponto. E eu falei, mãe, eu vou fazer esse papel, vou estar ao seu lado nesse processo. Eu lembro que meu pai, ele queria me matar. Ele falava, pelo amor de Deus, você vai passar a vida invasando frasquinho, né? E eu falei, pai, essa é uma escolha minha de coração. Eu quero estar do lado da mamãe nesse processo. Então, aí foi começando o meu processo de fato na espiritualidade, de começar a refinar minha percepção do outro, porque 2000 eu fiz essa escolha, mas 2003 eu fui convidada a trabalhar como terapeuta floral voluntária na Universidade Federal de São Paulo. E então, ali foi meu grande desenvolvimento nessa escuta do outro, de ter a perceber o outro, perceber que cada um sente o mundo de uma maneira diferente do outro. Então, é uma conexão de alma com alma. E eu estava revendo também, quando você comentou que a gente ia fazer essa live, eu fui rever o quanto tempo que eu fiquei participando desses pontos de luz da fraternidade branca, né? Da grande fraternidade branca, da Ponte para a Liberdade. Então, antes, que foi até mais ou menos 2001, nós participávamos por uns 2, 3, 4 anos, participávamos desse ponto de luz em São Paulo. Depois, de 2001 a 2004, eu, minha mãe e minha tia, nós fazíamos juntas no laboratório que tinha uma sala para a gente fazer os apelos, as mentalizações para a humanidade, para a Terra. Então, eu realmente eu ancorava, eu fazia esse pedido com fervor interno, assim, de realmente pedir intenção. Então, todo o meu caminhar, ele foi sendo construído, não é de uma hora para outra, né, Bibiana, que a gente como que fala, não é de um momento ou outro. Pode ser que de um momento ou outro a gente tenha um despertar, mas eu vi que eu fui vindo numa construção, tá? Aí o que que acontece? Um dos chamados mais fortes para mim, e realmente vamos dizer assim, me apossar dessa potencialidade dentro de mim, porque nós temos uma força interna. Nós somos o eu sou, Deus em ação. E nós podemos, como que se fala, manifestar isso com uma força aqui na Terra de modelar matéria, de modelar energia. Qualquer um tem essa potencialidade dentro de si mesmo. Então a gente pode receber primeiro esse conhecimento como informação, mas é no dia a dia, nas suas ações, que você começa a implementar de fato isso aqui na Terra, como energia, como ser, em você ser quem você é como potencialidade, né? Então, é o que eu falo, a gente tem algumas características na nossa personalidade que a gente pode utilizar para fins evolutivos, e aí é justamente você direcionar essas forças para a luz ou não, que são os desejos instintivos ou desejos solares. Mas foi muito interessante que eu passei por um grande desafio em 2021, que eu tive que pegar nas próprias mãos os desafios que eu estava passando e falar, não, eu posso, né,
transmutar essas questões, fazer as limpezas dessas questões. Então, eu acredito que eu assumi de fato esse lado dessa força da espiritualidade em 2021, apesar de estar trilhando um certo caminho, mas foi num grande chacoalhão que eu falei, opa, não, peraí. Estava desconectada, não vi o essencial por trás do que aparecia na minha frente. Então, eu falei, não, eu preciso no dia a dia ter uma, como que a gente fala? É uma... Na verdade, é uma vivência, né? Acho que a gente precisa vivenciar essa espiritualidade no dia a dia. Vivenciar e colocar em prática. Colocar em prática. Então, em Isso. 2021, antes dos desafios começarem a acontecer, olha só como eu estava sendo preparada. Eu lancei o caminho do aspirante espiritual, que são os encontros que eu tenho, as aulas que eu dou semanalmente, que antes eram semanais, agora são quinzenais, que é justamente nesse processo de desenvolvimento da consciência. Isso começou em abril de 2021. Eu nem imaginava que eu ia passar, né, por um grande desafio. Então, eu fui preparada para isso. E esses desafios, eles acontecem justamente, eles formam uma pressão em nós para que o nosso eu latente desperte. A gente, realmente, a nossa essência se faça presente aqui na materialidade. Então, foi bem interessante. Então, agora eu sinto que eu sigo no caminho, isso nunca termina, mas a gente vai passando por grandes despertares, eu falo. E a terapia floral ajuda neste processo, né? Da gente ir despertando as nossas capacidades latentes. Elas são latentes, mas precisa de alguns momentos de pressão para essas capacidades virem à tona. Mas a terapia floral também ajuda muito nesse processo do despertar. Então, é o que eu falo, a gente pode despertar pela dor, pelo amor. Então, a terapia floral é esse auxílio amoroso para a gente seguir no desenvolvimento da consciência, sem precisar desses espetinhos atrás da gente para esse processo de desenvolvimento, né? Eu não sei se eu consegui responder um pouco a sua Claro, pergunta. claro, conseguiu responder muitíssimo bem, com excelência. E Thalita, acho muito interessante assim, toda a tua trajetória, as tuas percepções. Eu também ia comentar isso que você acabou de falar. O fato de nós, enquanto conscientes de quem somos, no nosso processo de alma e personalidade, não nos isenta de estarmos sujeitos às experiências, tá? Então, assim, porque, né, muitos têm essa questão, assim, porque por isso até que eu trago esse assunto, sabe? Também porque parece que as pessoas da espiritualidade são de um jeito, tem uma outra vida. Estão intocados, né? E não é assim. Na verdade, estamos todos aqui nos desenvolvendo. E a única diferença é que quando vem uma experiência mais difícil, nós, no sentido de, nessa grande consciência, quando a gente entende que isso daqui faz parte de um aprimoramento da alma. Então, nada é visto dessa perspectiva somente da personalidade ou humana. E isso redimensiona a problemática e nos faz crescer mais. E a gente até consegue entender e visualizar melhor quando a gente está com discernimento. E nisso os florais também, eu vou falar dos florais, porque eles colaboram tanto para trazer discernimento, para nos colocar num outro lugar de observação de nós mesmos, dos outros. A terapia floral nisso, ela é incrível, os florais de Saint Germain estão aí para isso, para facilitar. Mas esse olhar mais do observador, até mesmo quando a gente é empurrado, né, para outra polaridade, que é a dificuldade, alguma situação difícil ali que a gente vai vivendo, a gente só pega impulso para nos desenvolver ainda mais. E é o que você disse, né? Isso tudo, então, que você viveu aí em 2021,
fez com que aquilo tudo que você foi se construindo, então, né, lá, aquela primeira imagem da criança que viu um gnomo, então acessou que existe possibilidades diferentes que não só dos sentidos, primeiro ponto. Isso. Depois, acompanhando o processo da tua mãe. Mas olha que interessante quando você disse que você poderia não ter percebido ainda, mas na tua escolha, então, da profissão, você já teve um contato com a tua alma. E valorizar isso, mesmo quando aquele movimento todo, né, aquela pressão para a gente estar no, né, mais na percepção egóica mesmo, né, ser valorizada por outro, por destaques, por poder, por autoridades de uma outra maneira, né? Porque poder todos temos, mas enfim. Então, assim, é muito legal porque você olha como você já conseguiu se ouvir, né? Naquela conexão ali. Depois, em outro momento, você escolhe estar do lado da sua mãe, que é um trabalho totalmente voltado para a expansão de consciência, né? Então, que bacana isso. E aí eu gostei que finalmente vem um momento em que a gente diz o quê? Eu vou transmutar isso que não tá legal para mim, vou me desenvolver e vou ter a realidade que eu quero viver aqui. Porque a gente pode fazer isso. E é muito interessante, Viviana, porque antes, assim, a gente sabe as nossas capacidades. Isso de poder que você fala é posse de si mesmo, né? Sim. E foi muito interessante porque antes eu tinha qualquer problema ou qualquer desafio, eu tinha o 0800 Neide, sabe? Mãe, ai, olha, eu tô com uma dificuldade aqui, limpa isso, me ajuda nisso. Então, sempre ela fazendo as lições, me apoiando. Então, chega um momento, né, que pelas questões cognitivas da mamãe, esse afastamento, né? Então, eu tive que eu ter o domínio e me apoderar realmente dessas capacidades internas, de toda a capacidade do ser em todos os níveis, físico, etérico, emocional, mental, espiritual, e falar, não, né? Eu vou transmutar, eu vou assumir esse ponto, eu vou colocar tudo em ação e no dia a dia trazer o hábito da prática da espiritualidade, que, né, para mim é importante, os apelos, gratidão, meditação. Então eu tenho também hoje em dia o meu ritual que eu vou colocando em prática e no dia a dia prestar atenção no que se fala, no que se come. O que se come ainda para mim está num desafio, porque ainda como muita besteira. Eu falo que não tem uma qualidade energética que eu preciso prestar atenção nisso. Mas como observador eu já consigo perceber, né? Então falta ainda esse desejo da mudança se materializar. Mas é a consciência, se colocar num ponto de observador, não sofrer quando as coisas acontecem, simplesmente olhar e ver como que eu posso lidar com essa situação ou com aquela, né? E é interessante que a espiritualidade nos dá muita certeza. E quando, por exemplo, meu filho está com 12 anos, e quando ele tinha 6 anos, que ele foi diagnosticado com dislexia, eu lembro até hoje, né, a fono, ela veio me trazer o diagnóstico, ela falou assim, você não vai chorar? Eu fiquei até pensando, gente, eu falei, será que eu sou uma péssima mãe? Porque, na verdade, eu me ponho num nível de observador, então vem o desafio e falo, não, eu tenho, o que eu vou, como mãe, eu posso fazer? Dar todas as possibilidades para ele, para o meu filho, lidar com esse desafio dele. Então, fonoaudiologia, as ciências florais, e foi o que eu fiz. Lá atrás foi, falar, não, você precisa medicar para déficit de atenção. Eu falei, eu não vou medicar uma criança de 6 anos, né? Ele vai desenvolver as potencialidades dele, e hoje, diagnóstico assim, ele teve dispensa, né, da fono, superou tudo, faz as provas como qualquer outra criança na escola, faz redação, sem Que precisar de apoio de qualquer maravilha, né? pessoa. E você nunca Então, medicou ele, Thalita? nunca, nunca. Olha só, isso é Não, para tão... essa questão, não. Quando ele precisa de um antibiótico, eu tenho esse discernimento. Não, eu tô falando, não, no caso da dislexia ali, é como... Nunca, nunca. Ai, que Fonoaudiologia maravilha! e Sim. essência floral. Eu aproveitei a neuroplasticidade, então, assim, e ele é uma criança que sempre se dedicou.
a fonoaudiologista falou que foi o melhor paciente dela, porque ele era dedicado, sabe? Dedicado, aplicado aos exercícios, nunca precisei medicar. Que Hoje em dia, como maravilha. eu percebo ele, ainda uma criança que tem um pouco de ansiedade por trás. Então, Aham. eu não sei se eu, como mãe, não estou enxergando ainda essa origem. Então, eu estou avaliando, será que eu tenho que levar um outro terapeuta floral, que não eu? Porque às vezes a gente Uhum. no núcleo não percebe, Sim, né? sim, sim. Então, eu ainda estou nesse processo de ver como ajudar a melhorar um pouco a ansiedade dentro dele. Mas a dislexia, ele superou 100%. Que maravilha, né? Quantas possibilidades por Muita. outros caminhos, por se desenvolver. Claro que teve a grande parcela dele, né? Ser tão dedicado, Dele, de se né? dedicar. É, ele Então, se ele é uma dedicou. graça. Eu já tive a honra de fazer trilhas com ele quando nós estávamos no módulo Conexão, né? Ele é uma, Verdade. ele é uma figurinha. Que É. linda essa história, Thalita. E Thalita, então hoje, e aí hoje? Me conta, me diz quem é você hoje nessa consciência? Nossa, Uma a pergunta Thalita hoje, filosófica. a Thalita hoje, nessa consciência, então, eu estou fazendo agora a revisão, tá? Dos, do livro de Ouro de Saint-Germain, que ele traz 33 ensinamentos, né? 33 afirmações. Então, eu estou fazendo essa revisão e vejo quanto. Eu já li o livro, quanto eu deixo de lado algumas coisas. Mas a Thalita hoje é a Thalita assim, que é segura de si mesma, está buscando, eu estou buscando assim, no dia a dia mesmo, colocar tudo em prática. Então, é um eterno orar e vigiar, esse processo do orar e vigiar, e me permitir ter os meus momentos de prática e experiência. Então, eu acordo cedo, 5:30 da manhã, para fazer os meus apelos. Então, eu tenho um papel que eu leio todo dia de manhã, tá, Bibi? Vou compartilhar aqui meu. Ai, que lindo. Então, aqui está escrito assim: qual é a expressão mais elevada de mim mesma que eu vou colocar em prática hoje? Então, sempre percebendo se nas minhas ações, nas minhas escolhas, na minha fala, eu estou me aproximando mais da luz ou me afastando da luz. Então, porque eu acredito que na espiritualidade o que a gente busca é a iluminação. E a Sim. iluminação é justamente a gente ir sublimando a personalidade para deixar que a alma venha se expressar. Isso é iluminação. Por isso que, por exemplo, um Dalai Lama, frequencialmente a gente sente ele à distância, né? Uhum. Pelo seu padrão de energia. Então, é buscar esse processo no meu dia a dia. Então, o que eu posso, assim, ter como expressão a minha melhor parte em tudo que eu faço, né? Então, a gente está sempre buscando esse momento de expressão, meu melhor. Então, eu deixo as minhas colas para não esquecer, mas eu estou nesse caminhar de busca, que a minha perfeição assim, vá se manifestando, deixar a alma e prestar a mais atenção nesse essencial, no que está por trás. Então, eu me proponho um novo projeto. O que de fato está me movendo esse novo projeto? Está conectado com a espiritualidade? Está Uhum. conectado com esse amor? Então, assim, agora prestando mais atenção nesses impulsos que vêm por trás, sabe? Então, eu estou muito mais atenta, conectada, sinto isso. Perfeito. Que lindo, hein? Que lindo. E é isso mesmo, né? Dar voz para essa intuição, porque nós temos essa intuição que é a nossa alma, o nosso eu superior, nos dando um caminho, né? Eu sempre falo, aquilo que teu coração está vibrando, que ele está expandido, é onde é o nosso lugar. Onde aquele coração está pequeno, onde tem só dificuldade, contrariedade, presta atenção, se escute melhor para se colocar nesse caminho de expansão, porque o cardíaco é a morada da nossa alma, né? Da nossa chama trina. Então, e nós estamos aqui exatamente para expandir essa nossa essência,
né, verdadeira. Isso. E estar nesse processo intuitivo é muito legal quando a gente já consegue dar voz para isso, que é o que você tem feito. E eu achei muito legal você falar nessa percepção, né? Estar sempre percebendo até as escolhas que a gente está falando. Aliás, eu também falo muito sobre as palavras emitidas, o quanto a gente tem que prestar atenção no que a gente diz, porque nós estamos criando alguma coisa com isso. Tanto é que os decretos também conseguem criar luz, campos luminosos, conseguem desfazer um monte de bloqueio só pelo uso da palavra com a intenção, né? Então, assim, é muito importante o que você está trazendo também, de dizer no seu relato que você está sempre se observando e se conduzindo. E como a gente sabe, claro que é um processo diário, é uma prática, e por isso que a gente tem que estar sempre no vigiai, né? Vigiai porque para continuar se conduzindo, estamos sempre num gerúndio aqui, né? Isso. Aqui está sempre Então, acontecendo as coisas. e não ficar à mercê das circunstâncias, porque esse é o problema. Se você fica à mercê do que acontece, das circunstâncias, você é reativa e você deixa de se escutar. Não usa Né? o discernimento, né? É lindo. E, Thalita, e você falou uma coisa interessante da palavra, se eu não me engano, é no segundo discurso, não, no terceiro discurso dele. Olha só que interessante de Saint-Germain. Ele comenta que ele está num local sobre os quais se acham o verbo, a luz e o som. Então, são três energias frequenciais, né, de poder que trazem muita informação e capacidade, né, de modelar a própria energia, o verbo, a luz e o som. Então, o verbo, uma delas, né, a forma pensamento é a outra. Sim. Então, muito interessante a sua fala agora. É isso. Eu leio Saint-Germain há muitos anos, já li várias vezes, e até no meu canal do YouTube eu estou fazendo leituras comentadas. Ah, que bacana. Livro de ouro. Então, ó, agora também está aqui a minha Bíblia aqui agora. Já é a Bíblia da Neide, né, Thalita? Isso. Né? Que mas com eu tô certeza esse livro de ouro do Saint-Germain que eu recebi em 2008, que me levou para os florais de Saint-Germain. Olha, porque eu não conhecia nada, né? Eu não conhecia, eu já estava dentro da minha prática terapêutica, eu queria trazer um sistema floral, mas na minha cidade já tinha muitas amigas que trabalhavam com os florais de Bach, então eu não queria entrar no de Bach porque elas já tinham. Eu falei, vou procurar um outro sistema. Quando eu procuro, que eu encontro florais de Saint-Germain, olha, o meu coração explodiu, assim. Falei, eu senti que era o meu lugar ali. Ah, que delícia. Isso, Thalita, vamos falar. Olha o que eu tenho aqui. Ah, gente. o congresso. Eu tô tão feliz com esse movimento que eu tá também. prestes a acontecer, gente. Tá. De 17 a 19 de novembro de 2022, daqui uns dias, na Universidade São Judas, em São Paulo, acontecerá o primeiro Congresso dos Florais de Saint-Germain. E aí, Thalita, conta para nós essa aventura de luz. Não, é uma aventura. E assim, quem conseguir acessar a programação, vocês vão ver que os florais de Saint-Germain, eles estão sendo assim, aplicados como ferramenta terapêutica em diversos assuntos. São muito ecléticos na espiritualidade, na transdisciplinaridade, na saúde, na educação. Então, em vários pontos, a gente pode se apoiar, se apropriar dessa ferramenta. E o Congresso, ele realmente está assim, com uma estrutura de informação muito interessante e o intuito da própria programação, viu, Bibiana? São 4 salas paralelas acontecendo, desde palestras a oficinas. Então, é para trazer um movimento, inclusive para quem ainda não conhece, poder vivenciar algo em uma oficina. Então, ele está muito interessante. Então, ele traz assim um ampliar
né, de visão, a parte da fitoterapia dentro das plantas de Saint-Germain, as plantas alimentares não convencionais, nós temos 45 dentro dos florais Saint-Germain. Então, ele está trazendo em inúmeros níveis, né? E fala um pouquinho sobre a sua palestra. Então, olha só, Thalita, quem diria que eu estaria como palestrante num congresso? Por isso que eu falo. Gente, e eu tenho certeza que o facilitador desse meu processo, com certeza, eu honro muitos florais por isso. Porque eu que não falava em público, para apresentar eu não falava para apresentar trabalho na faculdade, minhas amigas sabem. Eu morria de vergonha, de timidez. E aí, quando eu fiz o aprofundamento, sabia que quando eu fui fazer o practitioner, a minha intuição, a minha intenção, aliás, a minha intenção era só o aprofundamento. Eu nem cogitava que eu seria professora, porque esse falar era difícil para mim, né? Mas eu fui lá, me aprofundei, então, ok. Mas quando vem a sementinha tá aqui dentro, né? A gente vai, aquela vontade vai ficando maior do que nós, maior do que o nosso medo. Isso. E aí a coragem, a vontade de fazer é tão maior que o medo que a gente se lança. E as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu estou muito honrada pelo convite e pela oportunidade de estar presente nesse congresso como palestrante, onde eu falarei sobre alquimia mental e os florais de Saint-Germain. E que tema, né? E que tema, porque a alquimia mental, tudo se materializa na Terra passando pela mente. Então, vocês vão ter que escutar a Bibi lá. Com certeza, eu estarei lá com muita alegria, já contando os dias, para poder falar sobre isso, né? Trazer as minhas percepções. E depois que eu me graduei em filosofia, desde 2021, eu iniciei um estudo específico na filosofia do Antigo Egito, de Hermes Trismegisto, Caibalion. Então, isso que está me embasando para trazer essa alquimia mental, né? Tão necessária para conseguirmos expandir nossa consciência. Ai, que delícia. Eu falo, gente do céu, a gente vai ter que um dia fazer... Gente, o congresso ele vai ser presencial, ele não vai ser online. Então, se você está escutando a Bibiana, venham se encontrar com a gente, porque vai ser um grupo de luz maravilhoso, trazendo muitas, assim, percepções, visões, de inúmeros níveis e associando os florais de Saint-Germain. Eu já estou aqui ansiosa para te escutar, Bibi. Não sei qual que é a outra palestra que vai estar concorrendo ali na outra sala com você, mas ó, eu vou me dividir em duas. Então, né, Thalita, é verdade. Nossa, a programação, gente, a programação é enorme. Olha isso daqui. Quantos temas falados e mesa redonda. Então, será um encontro, com certeza, de muita luz. E eu acho que o movimento é esse, né, Thalita? É conseguir partilhar. Quando eu também entendi, sabe o que também me move, assim, abrir uma câmera e estar aqui falando e estar gravando alguma coisa no YouTube? Apesar, né, de eu ter me trabalhado, porque isso não foi fácil para mim, mas eu falei, ei, peraí, cadê o meu poder pessoal? Né? Cadê a minha expansão, meu crescimento em cima disso que está me limitando? E aos poucos eu estou quebrando isso. Mas assim, de verdade, Thalita, o que me move a estar aqui é entender, primeiro, que nós fazemos parte dessa coletividade. E como é importante dar a nossa contribuição, inclusive em agradecimento, porque isso eu honro muito, todas as fontes que eu tive acesso e que me fortaleceram, que me expandiram, que me construíram. Então, um livro que alguém foi lá escrever, uma palestra que alguém está ali fazendo, sabe? Quantas coisas que as pessoas se movimentam para entregar algo que me fez tão bem e hoje fez eu ser como eu estou hoje. Que eu ainda pretendo crescer mais. Mas a questão é isso, né? Eu recebi tanto, com tanta alegria, com tanta gratidão, me fez tão bem, foi me curando de mim mesma,
do jeito que eu entregar. Então, assim, sabe, gente, às vezes eu vou gaguejar, às vezes eu vou esquecer uma palavra, às vezes eu, sei lá, o que pode, a conexão não vai estar boa, vai estar falhada, mas eu quero estar aqui para entregar aquilo que eu recebi e organizei dentro de mim como uma contribuição também para alguma pessoa que se servir, tá ótimo. Então, é nesse movimento mesmo de dar e receber, porque isso nos coloca no fluxo, no movimento. E a nossa expansão tem a ver com fluxo e não com estagnação nem retenção. Exato, não, muito bem falado. E esse movimento da individualidade e depois da individualidade para a humanidade, né? Maravilhoso, é isso É mesmo. isso mesmo. É para isso que estamos aqui. É Mas é um verdade. caminho, né? É um caminho e eu acho que é um lindo caminho. Estamos nessa trilha, nessa caminhada. Ai, mas muito feliz de te escutar, Bibi. Ah, eu Muito. então. Thalita, eu quero É. dizer assim que sabe que desde a primeira vez, então eu fui estudar os florais, eu estudei com a Neide em 2009. Eu fiz o curso com a Neide em Florianópolis em 2009, em março. E aí eu já fui para Brasília fazer de novo com ela no mesmo ano, sabe? Tá. Então assim, eu quis muito porque eu já me senti em casa. E eu quero também compartilhar, daí ainda me veio a lembrança agora, quando eu estava então no Practitioner em 2012, vendo lá naquele hotel lindo, maravilhoso em Águas de São Pedro, com aquelas pessoas incríveis, onde eu tive muita conexão com muitas pessoas daquele grupo, tenho até hoje, sabe? Ficaram pessoas para minha vida, elas são presentes. E eu vendo a Neide ali na frente, falando, sabe, de espiritualidade, de consciência, eu me senti tão plena, sabe quando você sabe que você está naquele lugar que é teu? Assim, ouvindo, eu não queria estar em nenhuma outra faculdade, eu não queria estar ouvindo nada que não fosse aquilo. Então, e ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é que ali no Practitioner, você, Thalita, a tua presença, a tua organização, a tua assinatura em tudo que você faz, que tudo que você faz, você entrega, sabe, com tanta qualidade, com tanto carinho para nós, porque isso é teu, essa é a tua assinatura. Eu quero publicamente te agradecer por você Ah, estar no planeta, sendo quem você é, possibilitando tantas coisas para tantas pessoas, viabilizando. Gente, os Florais Saint-Germain, eles fazem um trabalho voluntário, social, né? incrível, Muito sabe? grande. É. Social, de levar florais para mais pessoas. Então, Thalita, tudo isso passa também por você, também pelo Franco, por todo o laboratório. Mas Isso. você, enquanto filha da Neide, estando ali naquele practitioner, eu só observando, que eu sempre fui muito observadora, e eu percebendo a tua luz, o teu movimento, sabe? A tua importância nesse movimento todo. E, ao mesmo tempo, você tão acessível, você tão receptiva. Então, minha profunda gratidão e amizade, e dizer que você é um ser de luz e está a serviço da luz, e eu te honro muito por isso. Ah, Gratidão. gratidão, que nossos caminhos se cruzaram e fazemos parte da mesma família, né, agora. É Fazemos verdade. parte, somos filhos do mesmo pai, mesma família, e eu falo, eu vejo uma grande diferença da Thalita lá de 2012, 2022, e eu falo, graças a Deus a gente vai evoluindo, né? Mas realmente ali eu estava entregue, o Valdemar começando também. Então, assim, eu Sim, falo, e tudo tá certo, a família foi sendo estruturada de uma maneira assim, para realmente a gente conseguir ajudar nesse processo com o próprio Florais de Saint-Germain, né? Implementação. Então, eu falo, tudo tá certo. E a dona Neide fez 2 filhos que são os opostos na psicologia, que nós, mas que a sim, gente sim. Uhum. nunca brigou, a gente funciona coeso, eu e o Franco. É incrível que ele me traz centramento, e quando ele precisa eu trago centramento para ele. E quando a gente tem que pôr algum ponto que ele tem uma visão totalmente oposta da minha, a gente chega num consenso. É muito bonito isso. Então, gratidão É. pelas suas palavras.
por esse reconhecimento e gratidão por estar com a gente nessa caminhada, né? A alegria é minha, Thalita. Então, quero agradecer mais uma vez. Essa live ficará salva no meu feed do Instagram e no canal do YouTube Espiritualidade como Caminho. E seguimos, Thalita, seguimos caminhando aí na vida, na luz, com os florais. E em novembro te dou um abraço pessoalmente, vai ser ótimo. Isso! Ah, eu vou poder abraçar bem forte, porque é sempre uma felicidade te reencontrar, seja online, seja escutar um áudio no WhatsApp, né? É verdade. Mas presencialmente é mais gostoso. É verdade. É. Então tá, um beijo, um excelente final de semana que está Um começando. beijo. Um abraço para toda a sua família e vamos nos falando aqui. E até breve. Isso, e gratidão a todo mundo que acompanhou a gente também aqui, né? Um beijo Um para beijo. todos. Isso, fiquemos em Deus, na luz e na paz, gente. Sempre, Beijinho. sempre. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo.